Hábitos que fizeram de John Knox um gigante espiritual. John Knox seguia alguns hábitos espirituais tão intensos que seus inimigos diziam temer mais as orações dele do que um exército armado. John Knox não foi apenas um reformador escocês. Ele foi um homem cuja vida diária de oração, disciplina e temor de Deus moldou uma nação inteira. Eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos reunidos da Europa. Essas foram as palavras da Rainha Maria da Escócia, não sobre um general, não sobre um exército, mas sobre um homem de oração. Fica comigo até o final. Hoje você vai descobrir quais hábitos espirituais sustentaram esse servo de Deus e como podemos aplicar hoje na nossa vida. Vamos lá! Escócia, início do século XVI. Imagine um país mergulhado em escuridão espiritual. A Igreja Católica Romana controlava tudo: política, educação, economia. O povo não tinha Bíblia em sua própria língua. Padres que nem sabiam ler direito conduziam missas em latim que ninguém entendia. Alguns bispos tinham 14 filhos ilegítimos, tanto para um celibatário. A ignorância era tanta que alguns padres pensavam que o Novo Testamento era um livro recente escrito por Martinho Lutero. Foi nesse cenário sombrio que nasceu John Knox, por volta de 1514, em Haddington, uma pequena cidade próxima a Edimburgo. Ele não nasceu em berço de ouro, não tinha conexões políticas, não era um prodígio intelectual desde criança. Era apenas um rapaz comum, que estudou na Universidade de St. Andrews e se tornou padre católico em 1540. Mas algo transformador aconteceu. Em 1528, quando Knox tinha cerca de 15 anos, ele testemunhou algo que marcaria sua alma para sempre: o martírio de Patrick Hamilton, um jovem pastor que pregava a justificação pela fé. Hamilton foi queimado vivo, lentamente, por 6 horas, e durante todo esse tempo não deu um único sinal de raiva ou impaciência. Essa cena ficou gravada na mente de Knox. Anos depois, em 1546, Knox se tornou discípulo de George Wishart, outro reformador que introduziu os ideais da reforma suíça na Escócia. Knox chegou a servir como guarda-costas de Wishart, carregando uma espada de 2 gumes para protegê-lo. Mas Wishart também foi capturado e queimado vivo como herege. Knox poderia ter desistido, poderia ter voltado para a segurança do catolicismo, mas foi exatamente o oposto que aconteceu. Essas mortes acenderam em Knox uma chama que nada poderia apagar. E foi a partir desse momento que ele começou a desenvolver os hábitos espirituais que o transformariam no maior reformador da Escócia, o homem que uma rainha temia mais do que exércitos inteiros. Hábito número 1. Estudo profundo das Escrituras. O primeiro hábito que fez de Knox um gigante espiritual foi algo que ele praticou mesmo nos piores momentos da sua vida. Em junho de 1547, aconteceu o impensável. Knox foi capturado pelos franceses e levado como escravo para as galeras, aqueles navios de guerra onde prisioneiros remavam acorrentados em condições desumanas. Durante 19 meses, Knox viveu acorrentado, sofrendo tormentos físicos e mentais que ele próprio descreveu como dolorosos e cruéis. Mas aqui está o que é extraordinário. Mesmo nas galeras, Knox não parou de estudar as Escrituras. Ele mergulhou profundamente no estudo da justificação pela fé. Ele escreveu uma confissão de fé. Sim, escreveu enquanto estava acorrentado, contendo tudo o que havia ensinado antes de ser preso. Ele mesmo testemunhou: Deus providenciou que minha mão escrevesse e desse testemunho da confissão do meu coração mais abundantemente do que minha língua jamais falou. Pense nisso. Se Knox pode estudar as Escrituras acorrentado em uma galera francesa, qual é a sua desculpa? Esse hábito de estudo profundo das Escrituras não era apenas intelectual, era existencial. Knox não apenas sabia a Bíblia, ele vivia a Bíblia. Knox seguia à risca o princípio de sola Escritura, somente as Escrituras. Para ele,
A Bíblia era a única base autorizada na qual a doutrina poderia ser fundamentada, não tradições humanas, não decretos papais, somente a palavra de Deus. Ele estudava hebraico e grego durante seu exílio em Genebra para poder ler os textos bíblicos em suas línguas originais. Sua pregação era caracterizada por exposição bíblica, não opiniões pessoais, não filosofias humanas, mas pura palavra de Deus. Quando pregava, Knox normalmente passava meia hora exegetando calmamente uma passagem bíblica. Depois, ao aplicar o texto à situação da Escócia, ele se tornava ativo e vigoroso, tão intenso que batia violentamente no púlpito. Um anotador disse: "Ele me fez tremer tanto que eu não conseguia segurar a caneta para escrever." Aqui está sua primeira ação prática. Comprometa-se com o estudo sistemático da palavra de Deus. Não leitura superficial, estudo profundo. Escolha um livro da Bíblia. Dedique pelo menos 30 minutos por dia. Use um caderno para anotações. Pergunte ao texto: o que isso revela sobre Deus? O que isso revela sobre mim? Como devo viver à luz disso? Knox provou que não importa suas circunstâncias, você sempre pode estudar a palavra. Hábito número 2. Oração fervorosa e persistente. Dê-me Escócia, Senhor, ou eu morro. Essa foi a oração mais famosa de John Knox, e ela nos leva ao segundo hábito que o transformou em um gigante espiritual. Hoje, muitos de nós oramos como se estivéssemos fazendo um favor a Deus. Pedimos coisas superficiais, orações de 30 segundos antes das refeições, petições egoístas centradas em nosso conforto. Knox orava de forma radicalmente diferente. Em seu Tratado sobre a Oração, Knox ensinou que a oração não é opcional para o cristão. Escute o que ele disse: "Se o fogo pode existir sem calor, ou a lâmpada acesa sem luz, então a verdadeira fé pode existir sem oração fervorosa." Em outras palavras, um cristão sem vida de oração é um cristão apenas de nome. Knox não apenas pregava sobre oração, ele vivia em oração. Sua vida inteira era caracterizada por 6 tipos principais de oração: orações penitenciais, profunda confissão de pecados; ações de graças pela libertação; gratidão mesmo nas tribulações; súplicas em tempos de dificuldade; clamor intenso nos vales; orações para as necessidades da igreja; intercessão coletiva; orações para ocasiões sacramentais; reverência nos momentos sagrados; orações para a rotina da vida diária; santificação do cotidiano. E qual foi o resultado dessa vida de oração? A rainha Maria Sanguinária, aquela católica fanática que perseguia protestantes na Inglaterra, disse publicamente: "Eu temo as orações de John Knox mais do que todos os exércitos reunidos da Europa." Pense no poder dessa declaração. Uma rainha com exércitos, tesouros e poder político, temendo as orações de um único homem. Suas orações tinham características distintivas: reverência profunda. Knox ensinava que devemos considerar em cuja presença estamos quando oramos. Estamos diante do Criador onipotente do céu e da terra, a quem 1000 milhares de anjos servem. Isso deve nos levar à máxima reverência. Sinceridade radical. Nada é mais odioso diante de Deus do que hipocrisia e dissimulação, Knox declarou. Não podemos pedir a Deus coisas das quais não precisamos, ou que acreditamos obter por outros meios que não seja apenas Deus. Confiança inabalável. Mesmo quando estava nas galeras, sofrendo torturas, Knox orava com confiança total na soberania de Deus. Ele escreveu: "Quando estava em angústia de mente e tribulação veemente, clamei ao Senhor e sua misericórdia provou ser verdadeira." Persistência incansável. Knox não orava uma vez e desistia. Ele orava continuamente, dia após dia, ano após ano, até ver Deus agir. O legado de oração de Knox foi tão poderoso que passou para suas próprias gerações futuras. Sua filha mais nova casou-se com John Welch, cujo lar era repleto de oração audível constante. Welch tinha o hábito de levantar no meio da noite para orar. Quando foi preso por pregar que Cristo, não o rei,
é a cabeça da igreja, seus nervos perderam toda a sensibilidade de tanto tempo que ele passou orando no chão da prisão. Aqui está seu segundo desafio. Estabeleça um horário fixo de oração diária, não quando der tempo, mas prioridade. Ore por pelo menos 30 minutos sem interrupção. Use um diário de oração para registrar pedidos e respostas. Ore pelas necessidades da igreja, não apenas pelas suas. Desenvolva uma oração Give Me Scotland, algo que você clama a Deus com paixão intensa. Knox provou que a oração muda nações. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço de uma vida de oração? Hábito número 3. Coragem inabalável diante da oposição. Aqui jaz um homem que não lisonjeou nem temeu carne alguma. Essas palavras foram ditas diante do túmulo aberto de John Knox, e elas nos levam ao terceiro hábito transformador. Vivemos em uma era onde as pessoas têm medo de tudo. Medo de cancelamento, medo de perder seguidores, medo de ofender alguém, medo de ser politicamente incorreto. Knox viveu em uma época onde falar a verdade significava literalmente morte na fogueira. E mesmo assim, ele não teve medo. Diante do rei, Knox teve a rara oportunidade de pregar diante de Eduardo VI, rei da Inglaterra. E o que ele fez? Atacou publicamente a prática de ajoelhar-se durante a ceia, mesmo sabendo que o próprio arcebispo de Canterbury havia estabelecido aquela prática no livro de oração comum. Knox insistia que nenhum tal mandamento poderia ser extraído das Escrituras. Ele tinha a audiência do rei e pregou sobre a prática de ajoelhar-se, sem medo. Contra a rainha. Quando Maria Stuart retornou à Escócia como rainha católica, Knox a confrontou face a face em várias entrevistas. Ele a advertiu abertamente por apoiar práticas católicas. A tensão era tão grande que Knox escreveu publicamente contra ela, pedindo sua execução após ela ser presa pelo assassinato de seu marido. Primeiro toque da trombeta. Knox chegou a escrever um tratado chamado Primeiro Toque da Trombeta contra o monstruoso governo de mulheres, argumentando que mulheres não deveriam ser governantes. Politicamente incorreto? Extremamente. Mas Knox estava convencido de que precisava falar a verdade bíblica como ele a entendia, custasse o que custasse. De onde vinha essa coragem? Knox entendia uma verdade profunda. Eu realmente creio que nunca morrerei, referindo-se a João 11:26. Ele vivia como se suas aflições momentâneas estivessem preparando-o para um incomparável e eterno peso de glória. 2 Coríntios 4:17. Ele não temia a morte, porque sabia onde passaria a eternidade. Como a biógrafa Rosalind Marshall explicou, Knox estava convencido de que, como pregador da palavra de Deus, ele havia sido enviado para oferecer orientação espiritual a todos, independentemente de quão eminentes fossem. Ele não fazia acepção de pessoas. Rei, rainha, cardeal ou mendigo, todos precisavam ouvir a verdade de Deus. Mas atenção, coragem não é insensatez. Knox também demonstrava extraordinária sabedoria. O teólogo Martin Lloyd-Jones observou que Knox parecia saber exatamente até onde ir em cada estágio e nunca tentava ir além desse ponto. Por exemplo, quando estava em Berwick, Knox não atacava abertamente o livro de oração comum. Ele simplesmente não o utilizava. Fazia em silêncio, sem causar polêmica desnecessária. Aconselhava outros pastores puritanos perseguidos a serem mais pacientes e aguardarem uma oportunidade mais favorável às reformas. Coragem com sabedoria, ousadia com timing, verdade com estratégia. Aqui está seu terceiro desafio prático. Identifique uma área onde você tem medo de falar a verdade bíblica. Ore pedindo a Deus coragem, não insensatez, mas ousadia santa. Pratique falar a verdade em amor, começando em círculos menores. Lembre-se, você tem uma mensagem eterna para uma geração temporária. Pergunte-se, estou mais preocupado com a aprovação de Deus ou dos homens? Knox nos ensina que cristãos corajosos transformam culturas. A pergunta é, você está disposto a ser corajoso? Hábito número 4. Perseverança nas provações.
Já pensou como você reagiria se fosse capturado, acorrentado e forçado a remar como escravo por 19 meses? A maioria de nós desistiria da fé. Questionaria Deus, amargaria-se. Knox fez o oposto. A vida de John Knox foi uma sucessão de provações que testariam a fé de qualquer pessoa. 1547 a 1549, 19 meses como escravo nas galeras francesas. 1553, forçado a fugir da Inglaterra quando Maria Tudor assumiu o trono. Anos de exílio, Frankfurt, Genebra, Dieppe, sempre fugindo. Ameaças constantes, de prisão, tortura e execução. Perda pessoal. Sua primeira esposa, Marjorie, morreu em 1560, deixando-o com 2 filhos pequenos. Oposição política. Enfrentou regentes, rainhas e cardeais. Desgaste físico. Teve um ataque de paralisia e lutou contra doenças. Como Knox respondeu a essas provações? Com perseverança inabalável. Enquanto estava nas galeras, sofrendo tormentos físicos e mentais, Knox escreveu: Eu, o escritor destas palavras, que isto seja dito para o louvor e glória de Deus apenas, em angústia de mente e tribulação veemente e aflição, chamei ao Senhor, quando não apenas os impíos, mas até meus irmãos fiéis, sim, e meu próprio eu, isto é, todo o entendimento natural, julgavam minha causa como irremediável. Mas Deus o libertou. Knox perseverou porque tinha uma teologia robusta. Soberania de Deus. Knox confiava que Deus escreve a história, e nós somos seus personagens. Ele tinha um Deus grande e uma teologia grande para corresponder. Providência divina. Mesmo quando tudo parecia perdido, Knox cria que Deus providenciaria, e providenciou. Propósito eterno. Knox via suas aflições como preparação para a glória eterna. Hebreus 12, 1-2 era real para ele. Correr com perseverança, olhando para Jesus. Como Knox manteve essa perseverança? 1. Nunca parou de estudar as Escrituras. Mesmo acorrentado, ele estudava. 2. Manteve uma vida de oração constante. Oração era seu combustível. 3. Serviu a outros mesmo sofrendo. Escreveu cartas encorajando congregações. 4. Fixou os olhos na eternidade. Suas aflições eram momentâneas e leves. 5. Lembrou-se das promessas de Deus. Deus não pode ser Deus, exceto se ele for verdade eterna e infalível. A geração de hoje desiste na primeira dificuldade. Um comentário negativo nas redes sociais é suficiente para fazer alguém abandonar seu chamado. Knox enfrentou 19 meses nas galeras e saiu mais forte. O teólogo de Sermons of Grace escreveu: A maioria de nós não passou pelas coisas que ele passou, e não temos desculpa para escolher abandonar a missão de Deus. Knox continuou pregando até seus últimos dias. Mesmo após um ataque de paralisia que o forçou a se retirar da liderança, quando soube do massacre de São Bartolomeu, onde milhares de protestantes foram mortos na França, ele fez um grande esforço para voltar ao púlpito para avisar seus compatriotas. Na manhã de 24 de novembro de 1572, ele pediu à sua esposa que lesse 2 textos, 1 Coríntios 15, sobre a ressurreição, e João 17, a oração sacerdotal de Cristo, sobre o qual comentou: Aqui lancei minha primeira âncora. Por volta das 10 horas, quando perguntado se ouvia as orações dos presentes, ele respondeu: Quisera Deus que vocês e todos os homens as ouvissem como eu as ouvi. Agora chegou. E partiu para estar com Cristo. Aqui está seu 4º desafio. Liste as provações que você está enfrentando agora. Para cada uma, pergunte: o que Deus está querendo me ensinar através disso? Comprometa-se a não desistir, não importa o que aconteça. Memorize Hebreus 12, 1, 2. Lembre-se, perseverança é água que bebemos durante os tempos de provas aparentemente intermináveis.
Servants of Grace. Knox provou que gigantes espirituais não são aqueles que nunca caem, são aqueles que nunca desistem. Hábito número 5. Compromisso com o princípio regulador do culto. Aqui está um hábito que a maioria dos cristãos modernos nem conhece, mas que foi fundamental para a transformação espiritual que Knox trouxe à Escócia. Chama-se princípio regulador do culto. O que é isso? Knox ensinava que somente o que é comandado nas Escrituras deve ser praticado e obedecido no culto a Deus. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser diminuído. Apenas o que Deus ordenou expressamente nas Escrituras é legítimo no culto público. Isso foi revolucionário. A Igreja Católica Romana havia enchido o culto de práticas que não tinham base bíblica. Missas em latim, que ninguém entendia, veneração de imagens e relíquias, orações aos santos, purgatório e indulgências, adoração de hóstias consagradas, rituais elaborados sem fundamento escriturístico. Knox disse: basta. Ele baseou esse princípio em textos como Deuteronômio 4:2 e 12:8. Não fareis tudo o que bem parece aos vossos olhos para o Senhor teu Deus, mas o que o Senhor teu Deus te ordenou. Não acrescentareis nada, nem diminuireis dela. A lógica era simples, mas profunda. Deus é soberano sobre seu próprio culto. O homem não pode decidir por si mesmo como Deus deve ser adorado. Somente Deus pode determinar isso. Knox chegou a esse entendimento durante seu exílio em Genebra, onde estudou com João Calvino. Ele ficou tão impressionado que chamou Genebra de a escola mais perfeita de Cristo que já existiu na Terra desde os dias dos apóstolos. Calvino ensinou Knox que qualquer prática ou cerimônia religiosa na igreja que não tenha garantia escriturística deve ser profundamente rejeitada. Como Knox aplicou isso? Ele criou o Livro da Ordem Comum, Book of Common Order, também chamado de Liturgia de Knox, que foi aprovado pela Assembleia Geral em 1564. Nesse livro, Knox ordenou que 1. Serviços religiosos em língua local. Não mais latim incompreensível, mas inglês, escocês, que todos pudessem entender. 2. A palavra como elemento litúrgico central. Pregação expositiva no centro do culto. 3. Apenas elementos prescritos nas Escrituras. 1. Oração pública. 2. Leitura e pregação das Escrituras. 3. Cânticos dos Salmos. 4. Administração apropriada dos sacramentos, batismo e ceia. Knox aboliu 1. Ídolos e imagens. 2. Rituais elaborados sem base bíblica. 3. Vestes sacerdotais especiais. 4. Ajoelhar-se para receber a comunhão. Ele via isso como idolatria. 5. Celebrações de dias santos não bíblicos. 6. Toda forma de mediação humana entre Deus e o homem. O impacto foi revolucionário. O culto tornou-se participativo, não mais um espetáculo assistido passivamente, mas uma atividade corporativa, onde todos participavam. As Escrituras tornaram-se acessíveis, traduzidas para a língua comum, expostas regularmente para que até analfabetos pudessem se beneficiar. O Evangelho foi proclamado com clareza, não mais obscurecido por rituais e cerimônias, mas pregado com simplicidade e poder. Por que isso importa hoje? Muitas igrejas modernas caíram no erro oposto. Em vez de acrescentar rituais católicos, elas transformaram o culto em shows de entretenimento, performances musicais centradas no homem, mensagens motivacionais sem fundamento bíblico, experiências emocionais sem substância doutrinária. Knox nos lembra: o culto é sobre Deus, não sobre nós. Deve ser feito do jeito de Deus, não do nosso jeito. Esse princípio também se aplica a seu culto pessoal e devocional. Você está buscando experiências emocionais ou transformação bíblica? Seu culto particular é centrado nas Escrituras ou em sentimentos subjetivos?
Você adora a Deus do jeito que Ele ordenou ou do jeito que você prefere? Aqui está seu quinto desafio. Avalie sua própria prática de culto, pessoal e coletivo. Pergunte, isso tem fundamento nas Escrituras ou é tradição humana? Comprometa-se a tornar a palavra de Deus o centro absoluto do seu culto. Estude como eram os cultos na igreja primitiva, Atos 1, Coríntios 14. Busque simplicidade bíblica, não entretenimento humano. Knox nos ensina que culto verdadeiro transforma vidas. Culto falso deforma vidas. Hábito número 6. Pregação fiel e contextual. Imagine um pregador tão poderoso que fazia seus ouvintes tremerem, literalmente. Esse era John Knox no púlpito. Quando Knox pregava na alta igreja de Edimburgo, ele seguia um padrão característico. Começava calmamente, exegetando uma passagem bíblica por cerca de 30 minutos. Explicava o texto com precisão acadêmica, clareza teológica e profundidade espiritual. Mas então, quando chegava a hora de aplicar o texto à situação da Escócia, ele se transformava completamente. Tornava-se ativo e vigoroso, batendo violentamente no púlpito. Sua voz trovejava pelo santuário, seu corpo inteiro se movia com intensidade profética. Um anotador testemunhou: "Ele me fez tremer tanto que eu não conseguia segurar a caneta para escrever." A pregação de Knox tinha 3 características fundamentais. 1. Exposição bíblica rigorosa. Knox não pregava opiniões, não compartilhava pensamentos motivacionais, não fazia sermões temáticos superficiais. Ele expunha as Escrituras verso por verso, capítulo por capítulo. John Date classificou seus sermões como exposição bíblica. Não entretenimento, não filosofia humana, mas pura palavra de Deus sendo aberta e explicada. 2. Aplicação contextual corajosa. Mas Knox não ficava apenas no âmbito teórico. Ele aplicava a palavra à situação real da Escócia. Ele não hesitava em ir ao púlpito e pregar abertamente contra aquilo que não concordava, de acordo com as Escrituras. Várias vezes usou da pregação para refrear a cobiça dos lordes pelas terras da Igreja Católica desapropriadas. Confrontou a imoralidade da corte, denunciou a idolatria nas práticas religiosas. Quando a rainha Maria Stuart retornou para a Escócia, Knox não teve medo de pregar contra suas práticas católicas, mesmo sabendo que ela poderia mandá-lo executar. Paixão profética santa. Knox pregava com fogo. Não era um discurso acadêmico frio, era uma proclamação profética ardente. Ele pregava como se a eternidade dependesse disso, porque dependia. Sua intensidade vinha de um lugar profundo de convicção. Ele cria genuinamente que estava proclamando a palavra do Deus vivo para uma geração perdida. Sobre o que Knox pregava? A justificação pela fé somente, o coração da mensagem do Evangelho. Não obras humanas, não méritos pessoais, mas somente a graça de Deus através da fé em Cristo. A supremacia de Cristo, Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Não Maria, não santos, não Papa, somente Cristo. A autoridade das Escrituras, a Bíblia como única regra de fé e prática, acima de tradições, acima de concílios, acima de papas. O chamado ao arrependimento, pregação profundamente conversionista, chamando pecadores ao arrependimento genuíno e fé salvadora. Qual foi o resultado dessa pregação? Transformação nacional. A Escócia passou de um país católico dominado pela ignorância espiritual para uma nação reformada, com educação universal, alfabetização bíblica e fervor evangélico. Historiadores afirmam que a reforma na Escócia foi tão bem sucedida, em parte devido à pregação poderosa de Knox. Compare isso com muitos púlpitos hoje. Mensagens motivacionais vazias, melhor versão de si mesmo, dicas de autoajuda com um versículo bíblico jogado no final, entretenimento em vez de exposição, positivity gospel em vez do verdadeiro evangelho.
Knox nos chama de volta à pregação bíblica, expositiva, aplicada, apaixonada. Aqui está seu 6º desafio. Busque igrejas com pregação bíblica sólida. Se você prega, comprometa-se com exposição bíblica fiel. Estude sermões de grandes pregadores reformados. Ore para que Deus levante pregadores fiéis em sua geração. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Knox provou que pregação fiel transforma nações. A pergunta é: você está ouvindo e vivendo a verdadeira pregação? Hábito 7. Dependência total de Deus. E agora chegamos ao hábito mais importante, aquele que fundamentava todos os outros. O hábito que fazia a Rainha Maria tremer de medo. Knox tinha uma convicção inabalável na dependência total de Deus. Ele vivia literalmente com a vida nas mãos de Deus. Fazer a vontade de Deus era prioridade, mesmo diante da perseguição. Isso não quer dizer que ele não tinha fragilidades, mas depender de Deus totalmente era o combustível da ousadia para enfrentar reis, impérios e nações por amor à verdade de Deus, mesmo que isso custasse a sua vida. Knox aprendeu que Deus é soberano sobre a história, que Deus governa sobre reis, rainhas, impérios e nações. O propósito eterno de Deus sempre prevalecerá. Essa não era uma doutrina abstrata para Knox. Era a rocha sobre a qual ele construiu toda a sua vida. Como isso era na prática? 1. Confiança nas provações. Quando estava acorrentado nas galeras francesas, Knox confiava que Deus estava no controle. Ele escreveu sobre como clamou ao Senhor quando não apenas os ímpios, mas até meus irmãos fiéis, sim, e meu próprio eu, julgavam minha causa como irremediável. Mas Deus o libertou, exatamente como Knox confiava que aconteceria. 2. Coragem diante de autoridades. Por que Knox não temia reis e rainhas? Porque ele sabia que Deus é o Rei dos Reis. Autoridades humanas são temporárias, o reino de Deus é eterno. Quando a rainha Varia o ameaçou, Knox respondeu com ousadia profética, porque ele sabia que Deus governa sobre rainhas. 3. Esperança na reforma. Mesmo quando tudo parecia perdido para a causa protestante na Escócia, Knox não desistiu. Por quê? Porque confiava que se Deus quisesse reformar a Escócia, nada poderia impedi-lo. E Deus quis e reformou. Knox expressou essa convicção em seus escritos. Deus não pode ser Deus senão que se ele for verdade eterna e infalível. Em outras palavras, se Deus prometeu algo, ele cumprirá. Sua palavra é absolutamente confiável, porque ele é absolutamente soberano. Knox também escreveu extensivamente sobre a predestinação, enfatizando que a salvação vem inteiramente de Deus, não da vontade humana. Nossa geração perdeu isso completamente. Vivemos como se tudo dependesse de nós, nossa felicidade, nosso sucesso, nossa segurança, nosso futuro. Knox viveu como se tudo dependesse de Deus, porque depende. Aqui está o paradoxo lindo da soberania de Deus. Quando você realmente acredita que Deus é soberano, você deixa de se preocupar obsessivamente, descansa em suas promessas, confia em sua providência, age com coragem porque sabe que Ele controla os resultados, ora com fervor porque sabe que Ele ouve e age. Knox tinha paz no meio da tempestade porque sua âncora estava em Deus soberano. Lembra da oração mais famosa de Knox? Dê-me Escócia, Senhor, ou eu morro. Essa oração só faz sentido se você acredita na soberania de Deus. Knox não disse, vou fazer tudo o que puder para reformar a Escócia e torcer para dar certo. Ele disse, Senhor, você é soberano. Você pode dar a Escócia ou não, mas eu imploro que você faça isso. E Deus deu a Escócia. Aqui está seu 7º e último desafio. Examine sua vida. Você vive como se Deus fosse realmente soberano? Identifique áreas onde você está tentando ser Deus ao invés de confiar em Deus. Estude a doutrina da soberania divina nas Escrituras, Romanos 8:9, Efésios 1, Daniel 4. Aprenda a descansar em sua providência. Desenvolva sua própria oração, Give Me, algo que você clama a Deus, reconhecendo que só Ele pode fazer.
Knox provou que gigantes espirituais são aqueles que têm um Deus gigante. Vamos recapitular rapidamente os 7 hábitos que fizeram de John Knox um gigante espiritual. 1. Estudo profundo das Escrituras, mesmo acorrentado nas galeras. 2. Oração fervente e persistente, que fez rainhas tremerem. 3. Coragem inabalável, sem lisonjear nem temer carne nenhuma. 4. Perseverança nas provações, 19 meses como escravo e nunca desistiu. 5. Compromisso com o princípio regulador, culto do jeito de Deus. 6. Pregação fiel e contextual, exposição bíblica com aplicação corajosa. 7. Dependência da soberania de Deus, a rocha inabalável de sua fé. Qual foi o resultado desses 7 hábitos na vida de um homem comum? Transformação nacional. A Escócia passou de um país católico medieval para uma nação reformada com educação universal. Até 1696, a Escócia tinha escolas paroquiais em todas as paróquias. Alfabetização generalizada. Conhecimento bíblico profundo entre o povo comum. Governo presbiteriano que influenciou democracias modernas. Fervor evangélico que durou gerações. Tudo porque um homem desenvolveu hábitos espirituais transformadores. Agora a pergunta mais importante. E você? Você não precisa ser John Knox. Você não precisa reformar uma nação inteira. Mas você pode desenvolver os mesmos hábitos que o transformaram em um gigante. Imagine se você estudasse as Escrituras com a mesma profundidade, orasse com a mesma paixão, vivesse com a mesma coragem, perseverasse com a mesma determinação, cultuasse com a mesma reverência, proclamasse a verdade com a mesma fidelidade, confiasse em Deus com a mesma convicção. O que Deus poderia fazer através de você? Deixe-me fazer algumas perguntas finais para você refletir. Qual hábito de Knox mais te desafiou? Qual você precisa desenvolver urgentemente? O que está impedindo você de começar hoje? Você está disposto a pagar o preço de uma vida transformada? Se Knox pôde fazer isso no século XVI, por que você não pode fazer no século XXI? Aqui está o que eu quero que você faça agora mesmo. Ação imediata, próximas 24 horas. Escolha um dos 7 hábitos para começar. Escreva um plano concreto de como implementá-lo. Compartilhe com alguém para prestação de contas. Comece hoje, não amanhã, não segunda-feira. Hoje. Ação semanal. Próximos 7 dias. Implemente esse hábito diariamente. Avalie no final da semana o que mudou. Adicione um segundo hábito na semana seguinte. Ação mensal. Próximos 30 dias. Leia uma biografia completa de John Knox. Estude mais profundamente sobre a reforma escocesa. Avalie como esses hábitos estão transformando sua vida. Aqui está a verdade que você precisa entender. Gigantes espirituais não nascem, eles são formados através de hábitos consistentes. Knox não era um super-homem, era um homem comum que desenvolveu hábitos extraordinários. E se Deus pôde transformar John Knox de um padre católico comum em um reformador que mudou uma nação inteira, o que ele pode fazer com você? Se este vídeo impactou você, por favor, comente abaixo qual hábito mais te desafiou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para mais conteúdo transformador. E o mais importante, coloque em prática. Conhecimento sem aplicação é apenas informação. Transformação vem da obediência. Que o Deus de John Knox, o Deus soberano, poderoso, fiel e transformador, faça de você um gigante espiritual em sua geração. Que Ele te dê coragem para estudar profundamente sua palavra. Que Ele te dê paixão para orar fervorosamente. Que Ele te dê ousadia para viver corajosamente. Que Ele te dê perseverança para nunca desistir. Que Ele te dê reverência para cultuá-lo fielmente. Que Ele te dê clareza para proclamar sua verdade. E que Ele te dê fé para confiar completamente em sua soberania.
Vá e transforme sua geração. Nos vemos no próximo vídeo.